Olá amigos, aqui fala João Eduardo do Grupo Erasto de Estudos Espíritas. Quero chamar à reflexão um tema que veio à tona novamente nas últimas semanas devido à matéria veiculada pela CNN e que foi replicada por vários sites e canais. É a respeito da verdadeira aparência de Jesus Cristo. Segundo estudiosos, a aparência real de Jesus seria muito diferente desse homem claro, belo, com traços refinados, cabelos e barbas longas e sedosas e com belíssimos olhos azuis. Essa imagem está de acordo com a predominante cultura europeia. Há regiões, por exemplo, em que Jesus é retratado com a pele negra, noutras, com os olhos puxados de acordo com a raça predominante de cada localidade. Segundo uma simulação realizada com bases históricas e com recursos científicos, apresentada num documentário da BBC em 2001, essa seria provavelmente a aparência de Jesus. Pele morena, traços grosseiros, cabelos curtos e crespos, olhos escuros e estatura baixa. Não existe qualquer texto oficial descrevendo a aparência de Jesus. Allan Kardec elaborou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo usando somente os aspectos morais da vida de Jesus, deixando de lado dados históricos por conterem divergências inconciliáveis. Existe, contudo, um texto amplamente divulgado, sobretudo entre os espíritas, de uma carta em que supostamente o senador romano Públio Lentulus, contemporâneo de Jesus, faz um relato endereçado ao imperador a respeito de um homem que estava revolucionando a região e descreve Jesus da forma que o conhecemos pelas gravuras, ou seja, olhos azuis, traços refinados, cabelos e barbas sedosas, etc. Em quem acreditar? Na carta ou nos especialistas? Embora a aparência de Jesus seja um tema de menor importância, não devemos permitir que o erro e a dúvida permaneçam. Essa carta, atribuída a Públio Lentulus, é apócrifa, ou seja, ela não é autêntica. Quem diz isso não são somente pessoas críticas do espiritismo, mas espíritas respeitados e confiáveis. É o exemplo da professora Terezinha de Oliveira, palestrante, escritora com mais de 30 livros publicados, que em uma de suas obras, chamada Estudos Espíritas do Evangelho, faz uma referência a essa carta. Ela diz que a carta reflete dogmas do catolicismo, apresenta Jesus de forma romantizada, um Deus que ninguém conseguia olhar fixo seu semblante, e o coloca como filho de uma virgem. Estudiosos que debruçaram sobre documentos históricos concluíram que o único Públio Lentulus da história romana morreu no ano 63 a.C., não podendo ter escrito a tal carta depois do nascimento de Cristo. E pelas expressões idiomáticas e estrangeiras do estilo, a carta teria sido escrita no século XI da era cristã, ou seja, por volta do ano 1000. E qual a origem dessa carta? Estaria realmente arquivada no Vaticano, como é informado? Temos uma pista, embora não se possa afirmar com certeza. Há um livro didático muito antigo chamado Crestomatia, excertos escolhidos em prosa e verso dos melhores escritores brasileiros e portugueses, organizados por Radagásio Taborda. O citado livro pode ser encontrado em sebos e pode também ser baixado em PDF. Esse arquivo que baixei é de uma 8ª edição, publicada em 1937. Ele traz uma informação, obra adotada nos principais ginásios e escolas normais do Brasil. Então pressupõe-se que este livro foi espalhado por várias regiões do Brasil. Pois bem, na página 105 desse livro consta nada mais nada menos que a famosa carta de Públio Lentulus, texto intitulado O Retrato de Jesus.
Não consta ali maiores informações, nem mesmo se for encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini ou se está na Biblioteca do Vaticano. Como essa carta passou da cartilha literária usada no início do século passado para essa ampla divulgação, sobretudo entre os espíritas? Fenômeno da internet. Penso que ocorreu o mesmo que ocorre com inúmeros outros textos apócrifos que circulam na internet. Alguém descobriu esse texto, gostou e colocou na rede. E em algum momento, alguém usando de má fé, acrescenta alguns dados e coloca o documento como sendo autêntico. A partir daí, a maioria, usando de boa fé, mas sem fazer qualquer verificação, passa adiante. O texto começa a aparecer em palestras nas casas espíritas, sites espíritas, em vídeos no YouTube e vira uma verdade, entre aspas, uma verdade do senso comum. Alia-se a isso o fato de adorarmos uma história bonita, emocionante, sobretudo se essa história confirma uma crença que temos. É muito confortável para nós. Como espíritas, devemos sempre buscar a investigação criteriosa, submeter tudo ao exame rigoroso. O aspecto científico da doutrina não nos permite ignorar trabalhos de especialistas, historiadores, antropólogos e arqueólogos, pessoas ligadas a grandes institutos, museus e renomadas universidades pelo mundo, pessoas que publicam livros a respeito e dedicam sua vida à tarefa de estudar a história das civilizações antigas e seus personagens principais. Devemos nos preocupar menos com coisas românticas, agradáveis e ligadas a aparências para nos concentrarmos na busca da essência dos ensinamentos morais passados por Jesus, reafirmados e ampliados pelo Espiritismo, assim como fez Allan Kardec. E termino com uma frase de Melanie Klein para que possamos refletir. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Mas, convenhamos, é assim que se cresce. Um abraço e até a próxima.